Bom, a minha prática é a primeira, absorvendo CO2 e liberando oxigênio. E aí eu tô mostrando que eu já tinha colocado a vela dentro do pote, porque filmar a vela colocando lá é um pouco complicado. Aí eu coloquei a água dentro do pote, como tá falando no roteiro. E daí eu tô mostrando o outro pote, que também já estava com a vela e com a água. Agora eu tô pegando o outro pote, que vai ser colocado as folhas dentro desse pote. Eu tô pegando as folhas e colocando dentro desse pote de forma delicada para não estragar as flores. E daí é um processo um pouquinho demorado, mas tudo bem. Daí eu vou colocando ainda. E quando eu termino de colocar, eu mostro que tá a vela lá dentro, né? Tudo certinho. E que coloquei as folhas. E daí agora eu vou colocar exposto ao sol, né? Pra dar certo a experiência. Tá aí os dois potes expostos ao sol para fazer a fotossíntese conforme foi pedido para fazer na aula prática. Daí sou eu mostrando como que tá as coisas, como que tá colocado as coisas dentro para ver que é real mesmo, aconteceu. E aqui já sou eu com o fogo. Fui lá, coloquei o fogo e agora estou tampando os potes. Fica aí, professor, com a minha reação quando deu certo. E daí eu vi que deu certo, gritei porque meus irmãos estavam do lado. Número um. Por que isso acontece? O motivo é bem simples, ela ocorre por causa que a vela ela precisa de oxigênio para ser queimada. Número 2. O que a folha pode fornecer para que a chama mantenha mais tempo acesa? A folha ela vai fornecer oxigênio para a vela ser queimada. Número 3. Qual o processo para que isso ocorra? É o processo chamado transpiração, né, que ocorre basicamente usando a água no estado gasoso e ela vai ser bastante prejudicial se for feita em excesso. Número 4. Isso seria possível sem a luz solar? Não pelo simples fato de a planta não realizar fotossíntese. Número 5. Qual a utilidade da água nesse experimento? A água ela vai vaporizar, sendo assim feita a experiência. Pergunta 1. O que aconteceu com o saco plástico que envolvia a planta? E como o saco plástico de controle? Bom, o saco plástico que envolvia a planta ficou úmido e com gotículas de água. Já o saco plástico de controle ficou normal. 2. Quanto tempo demorou para que a transpiração fosse notada? A transpiração da planta foi notada depois de 5 minutos. E a partir de 20 minutos nós retiramos o saco plástico. 3. Por que é que a planta transpira? Bom, a transpiração da planta está diretamente relacionada com a captação de gás carbônico. A transpiração também é importante para garantir a circulação da seiva bruta no corpo da planta. 4. Qual a estrutura da epiderme responsável por regular o processo de entrada e saída de vapor? Como ela faz isso? Bom, a estrutura responsável são os estomatos, que a planta, através disso, ela possui a transpiração estomática, que é realizada através dos estomatos,
cuja abertura o vegetal pode controlar. O vegetal ele engloba a passagem de água por todo o corpo da planta, desde a sua absorção nas raízes e a movimentação até as porções superiores à área, culminando com sua evaporação na superfície das folhas através dos estômatos. Bom, trouxe algumas frutas que tinha aqui na minha casa para fazer essa prática. Como exemplo, escolhi o melão para representar a fruta carnosa do tipo baga, o abacate representando a fruta carnosa do tipo drupa, um abacaxi caracterizando um pseudofruto. Agora eu vou explicar detalhadamente sobre a fruta carnosa do tipo baga e por que trouxe o melão como uma amostra dessa fruta. A fruta carnosa do tipo baga, ela tem como característica principal sementes livres e ela tem grandes quantidades, como mostra aqui o melão. Olha o tanto de sementes que há aqui no seu interior. Aqui temos o melão cortado ao meio e podemos identificar rapidamente qual tipo de fruto que ele é e qual fruta ele pertence. Pois ao cortarmos ele, nós vemos que ele tem um pericárpio aqui suculento. Ele possui um epicarpo, que é essa parte amarelada do melão, como pode ver. É a casca, essa parte aqui ao redor dele, que protege o fruto. O mesocárpio, que é a parte carnosa que fica aqui em volta, essa parte aqui. E por último, nós temos o endocárpio, que é a estrutura suculenta que fica aqui em volta. Essa aqui, ó, que protege a semente dessa fruta do tipo baga. O melão é uma planta polimórfica, cujo centro de origem é a África. Entretanto, foi na Índia onde ocorreu a sua dispersão, espalhando-se deste país para todas as direções. Hoje encontramos cultivares de melão em diversas regiões do mundo. O melão é rico em vitaminas A, B, B2, B5 e C, sais minerais como potássio, sódio e fósforo. Ele apresenta um valor energético relativamente baixo. Ele é consumido em forma natural ou de suco, refresco e entre outros. O fruto maduro ele tem propriedades medicinais, sendo considerado calmante, refrescante, diurético e laxante, sendo recomendado no controle da gota, o reumatismo, obesidade e prisão de ventre. A taxonomia do melão. Ele é do reino Plantae, a sua ordem é Cucurbitaceae, ele é da família Cucurbitaceae. Seu gênero é Cucumis e ele é da espécie Cucumis melo. Para representar o fruto do tipo drupa, escolhi o abacate. Diferente do tipo baga, o tipo drupa possui somente uma semente ou caroço, que é essa parte aqui. O seu epicárpio ele tem a coloração esverdeada, como vocês podem ver aqui, essa cor aqui, a casca dele. E o seu mesocárpio é essa parte aqui, que ela tem uma cor amarelada, meio com verde. Também é suculenta, como pode ver. E o endocárpio, ele protege a semente. Essa parte aqui, ó, ele tem uma película que vai lá dentro, tá realmente a sua semente, onde vai estar sendo protegida por esse endocárpio. O abacate é o fruto do abacateiro, uma planta nativa do México e de algumas regiões da América do Sul. Cultivada também nas Ilhas Canárias e Ilha da Madeira. A fruta já era cultivada antes mesmo da colonização espanhola. Características gerais do abacate. O abacate é rico em proteínas, ele possui um dos mais elevados teores entre todas as frutas. Ele também possui gordura, fósforos, açúcares e vitaminas. Como a sua gordura é insaturada, pessoas que querem ganhar massa muscular optam pelo consumo de abacate e usam sua gordura como forma de substituição a outras fontes menos saudáveis. A semente do abacate moída também é eficiente em certos tipos de problemas renais e dissenteriais. As folhas do abacate também são altamente digestivas. Taxonomia do abacate. Ele também é do reino Plantae, sua classe é Magnoliophyta, a sua ordem é Lauralis, a família
é Lauraceae, seu gênero é Pérsia e a sua espécie é Pérsia americana. O abacaxi, ele é um exemplo de pseudofruto, pois ele se desenvolve a partir de outras peças florais e não do ovário como ocorre nas outras frutas. Nele, a parte comestível origina-se no desenvolvimento do receptor e outras peças florais. O fruto propriamente dito do abacaxi são as escamas, e que unidas elas formam uma infrutescência. A fruta possui vitaminas A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9. Ele também possui alguns minerais como magnésio, magnésio e potássio, além de apresentar um composto ativo muito importante, chamado bromelina. Ele também possui muita água, cerca de 86% da sua composição é água, o que ajuda muito na hidratação. A bromelina ela auxilia no processo da digestão, aumentando os efeitos das enzimas digestivas. Todos esses nutrientes aumentam a imunidade e eliminam as inflamações do corpo. Esse alimento pode ser consumido em forma natural ou industrializado. A taxonomia do abacaxi. Ele também pertence ao reino Plantae, a sua classe é Liliopsida, a ordem é Poalis, ele pertence à família Bromeliaceae, seu gênero é Ananas e ele é da espécie Ananas comosus. Pergunta: o que são frutos carnosos e secos? Os frutos carnosos são aqueles que apresentam pericárpio suculento, e já os frutos secos, eles não apresentam um pericárpio suculento, no caso, ele é ressecado. Quais as principais diferenças dos frutos carnosos do tipo baga e do tipo drupa? Os frutos do tipo baga, ela possui várias sementes, como por exemplo o mamão. Já o do tipo drupa, ele possui apenas uma semente, e ele pode ser chamado de caroço. Quais as principais diferenças entre frutos secos deiscentes e indeiscentes? Os frutos deiscentes, ele libera a sua semente naturalmente. Já o indeiscentes, ele não libera a sua semente. Alguém tem que ir ali e retirar ela. Qual a importância do fruto para a evolução das angiospermas? O fruto tem como principal objetivo proteger as sementes e assim garantir que essa semente venha a ser germinada e depois ela venha a nascer uma outra planta. Respondendo as perguntas sobre a aula prática, estrutura e morfologia externa dos frutos. Nessa prática, nós seguimos 4 tipos de experimentos, colocando frutos dentro de uma sacola e colocando eles na geladeira, dentro da sacola fora da geladeira, e dentro da geladeira sem a sacola e fora da geladeira sem a sacola. Indo para as perguntas, a primeira pergunta é: como a sacola plástica influencia no amadurecimento nesses casos? A fruta ela vai amadurecer mais rápido em um ambiente fechado, como na sacola, devido ao acúmulo de etileno liberado pela própria fruta, o que causa uma maturação mais rápida da fruta dentro da sacola, sendo esse o etileno o hormônio do amadurecimento. Segunda pergunta. Como a temperatura influencia no amadurecimento nesses casos? É devido ao etileno trabalhar em temperaturas mais altas, por isso quando colocado fora da geladeira frutas e vegetais, ele acaba por maturar mais rápido. Terceira pergunta. Qual o hormônio vegetal responsável por esse amadurecimento? Onde ele é produzido? É o próprio etileno, como dito anteriormente. Ele é produzido dentro das células da fruta e distribuído pelo corpo do vegetal por difusão.